Bom, caros alunos, a gente vai continuar as nossas aulas e hoje a gente vai falar sobre aquela aula de genética que eu tinha mencionado para vocês. Então, essa aula de genética ela está disponível no sistema ALA, né? E ela fala sobre variação. Mas como a gente viu que a teoria do Darwin ela depende da variação profissional. Então, sem variação, não há evolução. E a variação, a gente descobriu através da síntese, né, das ideias do método de Darwin, é de que a variação é introduzida nas populações através de mutação. Então, mutação ao acaso gera variação. E a seleção natural, junto com a deriva genética, ela produz evolução, né? Então, a seleção natural é um filtro. Agora, a deriva genética também provoca evolução porque muda a frequência dos genes ao longo do tempo. Só que é, a seleção natural é o único mecanismo que a gente conhece que realmente pode produzir adaptação, porque ela filtra as mutações que são vantajosas dentro daquele contexto ambiental. Então, aqui a gente tem um tigre. Esse tigre surgiu no zoológico e ele é branco. Então, claro, o tigre pode ser branco porque ele é albino. Isso que a gente estudou a genética dos tigres, na verdade, existem várias maneiras que um tigre pode ser branco, né? Então, a maioria dos tigres tem uma barriga branca, né, com listras pretas, porque eles não expressam gene para laranja na barriga, né? Aí as costas têm são laranja, né, com listras pretas, né? Então veja, ele pode ou não expressar o laranja no pelo. É isso aí, então leva a uma barriga branca com listras pretas e umas costas laranja com listras pretas, né? Agora, você encontra tigres de Bengala, por exemplo, que são brancos com listras que não são preto tão intenso, mas são marrom, né? Então, são tigres brancos com listras marrom. E um gene que sofreu mutação para gerar esse tigre é de um gene conhecido como SLC 45A2. Então, ele faz uma proteína que, né, é, transforma o pelo em uma cor laranja, né? Então é um pigmento, é uma proteína de pigmento. Então, na ausência da cor laranja, o tigre fica desbotado, né? Fica branco com listras marrons. Agora, é claro que uma mutação pode ocorrer no gene para listras pretas. Aí, veja, ele fica marrom com uma cor laranja, mas a laranja, parte do tom laranja é dado pelo pigmento preto que escurece. Então, o tigre é um tigre dourado, com listras marrom e o pelo laranja, né? Então, esse tigre dourado a gente descobriu que é causado por uma mutação no gene conhecido como core. E ele faz o pigmento preto. Então, veja, um tigre que perde o pigmento preto, mas continua com o pigmento laranja, aí ele produz muito laranja, fica marrom. E pouco laranja, fica dourado, né? Aí um tigre que perde o pigmento laranja, aí ele fica branco com listras marrons. Aparentemente, o laranja adiciona, né, a mistura desse marrom bem escuro, o preto, ele provoca a cor preta, né? Então, sem o preto, as listas ficam marrom. Finalmente, a gente tem um tigres que não tem nem o gene NS45A2, nem o core. Aí, esses tigres, eles podem ter olho azul, né? Porque eles não são albinos, né? E eles têm uma leve, né? Principalmente nas patas e na cauda, uma listras bem clarinhas, né? Mas parece que, então, eles produzem pigmentos, né? Então, não são albinos, né? Mas é, eles não produzem os pigmentos principais, que é o pigmento preto e o pigmento laranja, né? Agora, tem alguns tigres eles são conhecidos como tigres que, na verdade, são tigres pretos com faixas laranjas.
porque a quantidade de preto é muito maior do que o normal. Então, esses aí são tigres pseudomelanísticos. Eles têm uma mutação no gene TACTEC, né? Pelo menos suspeitam, porque nos gatos de casa, eles, feliscatos, né? Eles têm essa mutação que provoca o pelo rajado, né? Então, eles acreditam que uma mutação nesse gene faz com que as listas pretas são expressas por mais tempo durante a embriologia e os tigres ficam com uma pelagem negra com listras laranja, ao invés de ter uma pelagem laranja com listras negras, né? Então, veja, mutação, em GG, a gente pode estudar mutação no DNA. Ela leva a mudanças no fenótipo. E o que é selecionado na natureza é o fenótipo. Então, provavelmente, toda a coloração de pelo de todos os animais, e das aves, dos répteis, e aquilo, surge por mutação e, ao longo do tempo, vai mudando. Então, mutação introduz variação, a seleção natural seleciona o que é vantajoso. Então, nessa aula, a gente, por exemplo, o primeiro bloco vai ser de onde vêm novos alelos. Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder hoje. E como eu falei para vocês, em toda prova tem praticamente essa questão de onde vem a variação, de onde vem novos genes, de onde vem novos alelos, de onde vem novos cromossomos. E depois a gente discute qual a importância da variação na natureza. Então, de onde vem novos alelos é o primeiro bloco. Vai ter 4 blocos hoje para a gente discutir. Então, vamos falar de onde vem novos alelos. E a gente vai fazer uma breve revisão aqui, que está lá no livro, né? Então, a gente tem micro-organismos, né, de que tem 2 níveis de complexidade, né? Você tem os procariotos, né, em que você não tem núcleo, e você tem o DNA, né, que está misturado no meio da célula, junto com a síntese proteica, né? Então, o DNA normalmente é cercado por, né, pequenos ribossomos que estão, né, produzindo as proteínas que a bactéria precisa. Então, você tem o conteúdo, é tudo misturado, né? Não existe organelas, né? E as bactérias podem ter um flagelo do lado de fora, mas inclusive isso é um comportamento, né? As bactérias, elas estão nadando em direção ao ácido, elas percebem, elas começam a nadar em direção oposta, né? Então, elas são capazes de exibir comportamento, mas o nível de complexidade delas é bem menor do que as células dos organismos eucariontes. Os eucariontes, eles têm núcleo, onde fica o DNA. Eles têm, o DNA não é circular, né, no cromossomo circular, mas sim cromossomos que são unidades, né, distintas. Ele tem uma célula grande que tem um monte de organelas, né? Algumas, por exemplo, mitocôndrias que geram energia, né? Outras que nem os plastídeos, por exemplo, cloroplasto, plastídeo, cloroplasto, ele faz a fotossíntese nas plantas, né? Você tem o próprio cloroplasto, ele tem os tilacoides lá dentro, que são estruturas que estão envolvidas na produção da energia, né? Usando a luz. Quer dizer, pegando a luz e produzindo glicose, né? Em volta do núcleo, você tem o retículo endoplasmático, né? E esse aí, inclusive, você tem o retículo endoplasmático rugoso, em que boa parte da síntese da proteína ocorre, né? Aí você tem organismos, né? Estruturas, por exemplo, o complexo de Golgi, que é de secreção, né? Você tem um monte de organismos. E o flagelo das bactérias é bem simples. Tanto que o flagelo dos organismos eucariontes, pode ter um monte, né? Tem protozoários que tem um monte, né? E eles são complexos, né? Então, é cheio de microtúbulos. Então, na verdade, esses eucariontes, eles têm um citoesqueleto. Tem um esqueleto lá dentro, né? Composto de microtúbulos e assim por diante. E essas estruturas dão ordem na casa. Né? Então, é um organismo muito mais complexo.
Mas agora, uma coisa que a gente tem em comum com as bactérias e quase toda a vida, excluindo-se o, o, os vírus de RNA, né? É que a informação genética ela está localizada numa estrutura composta de um açúcar, né? É, e né, uma calda de fosfato, né? E uma amida, né? Então, esse açúcar aqui normalmente, né? Ela invariavelmente, ela é o DNA, né? Que é um desoxiadenosina, né? É um nucleosídeo, né? E ele está ligado, né? Então aqui a gente tem um desoxiadenosina, né? Um nucleosídeo, né? Que é composto com uma parte de amina e uma parte de açúcar, uma pentose, tá bom? E a gente adiciona aqui, nessa ponta aqui, uma, se vocês olharem, uma calda de fosfato, tá bom? Então aí você tem uma amina, um açúcar e um fosfato. Então, as aminas, elas são purinas, por exemplo, a adenina e a guanina são purinas. Elas são pirimidinas, a timina e a citosina. E o que que elas têm em comum, né? A citosina liga com a guanina, né? Então, a citosina liga com a guanina através de 3 pontos de hidrogênio. Então, lembrando para vocês, a ponte de hidrogênio é o hidrogênio, né? É o que fica atraído por uma outra molécula, né? Que pode ser oxigênio ou nitrogênio, né? Então, aqui vocês estão vendo nitrogênio, nitrogênio, oxigênio, né? Então, aí essa atração faz com que as bases se complementem, né? Agora, a timina, ela liga com a adenosina, né? A adenina, né? Então, aqui você tem a purina aqui, a adenina, se liga com a timina. Então, aqui está a timina. E com 2 pontes de hidrogênio, tá bom? Então, essa aqui e essa aqui, né? Bom, então, o que que acontece? Como eu falei para vocês, essas desoxiadenosinas 5-trifosfato, um nucleotídeo, elas sofrem reações, aí você forma um esqueleto que é composto de fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar. Não vai indo, né? E fica expondo essas bases, né? As purinas e as primidinas, que aí se complementam. E aí, normalmente, o que acontece o DNA é uma molécula dupla, helicoidal, e que as bases se complementam, né? Com um zíper, né? E elas estão conectadas. Então, se você esquenta o DNA, ele solta. Quando ele começa a esfriar, as bases começam a se conectar. É como um zíper fechando, né? Então, essas moléculas, uma é a sombra da outra, né? E elas são complementares. Então, assim que você esfria o, o líquido, ele começa a se juntar, tá bom? Bom, qual que é a natureza das mutações, né? É, então, a gente ainda está discutindo isso. Então, eu falei sobre a timina e a adenina, a citosina e a guanina, são complementares, 3 pontos de hidrogênio ou 2 pontos de hidrogênio, né? E aí, isso aí significa de que quando você tem adenina do lado, de um lado, timina tem que estar do outro lado. Então, um determina a presença do outro, tá bom? Então, você tem um fosfato, você tem um açúcar, né? S de sugar, né? E aí, que é o esqueleto. E você tem as aminas, que são o zíper que conecta os dois lados da calça, né? Bom, então, tudo isso aí está lá no livro, né? Então, na figura 2.2 fala disso, fala que as bases são complementares e que formam uma dupla hélice complementar, né? Bom, essa, né, essa cadeia com isso aqui é a base da herança mendeliana, tá bom? E tem uma coisa interessante, que aqui você tem o carbono 5 e aqui você tem o carbono 3, tá bom? Então, essa
essa cadeia vai nessa direção e a outra cadeia vai na outra direção. Então, elas não ficam assim, elas ficam assim, tá bom? E elas são complementares, mas elas estão... Uma vai para uma direção, a outra vai para outra, tá bom? Então, esqueleto de fosfato, açúcar, né? E as aminas, né? Sendo complementares, né? Guanina, citosina ou adenina e timina. Então, tem adenina aqui, timina do outro lado. Tem guanina aqui, citosina do outro lado, tá bom? Ó, aqui é o contrário. A timina está desse lado, a adenina está desse lado, tá bom? Ó, aqui a guanina está desse lado, a citosina está desse lado. Então, quando muda um, muda o outro. Bom, então como que ocorre a duplicação do DNA? Né? A duplicação do DNA ocorre através de um monte de enzimas, né? Você tem enzimas helicases que abrem a hélice. Aí, um lado da molécula serve de molde para nova cadeia. Então, esse é o mecanismo da divisão celular. Como que ocorre essa divisão celular? Como que a informação genética passa de uma geração para outra? Abrindo o DNA, e esse lado da cadeia serve de molde para a nova molécula, e esse lado da cadeia serve de molde para a nova molécula. Então, você tem uma molécula, elas abrem e fica duas moléculas que são idênticas à original. Porque cada parte, cada fita serviu de molde para fazer uma nova molécula. Então, a informação genética é mantida. Agora, claro que as helicases, elas abrem a hélice, aí depois você tem proteínas que estabilizam o DNA que foi aberta, né? Aí depois você tem a DNA polimerase que vai duplicando. Só que ela tem um problema, ela precisa de uma primase para começar. Então, ela não começa a ter uma primase, aí ela vai do 5 para 3 sem precisar de ajuda de ninguém. Mas o outro lado da cadeia está indo do 3 para o 5, né? Então, ela não pode ir nessa direção, ela tem que ir nessa direção, né? Ó, a cadeia vai de 3 para 5, essa aqui vai do 5 para 3. Essa cadeia está indo do 3 para 5, essa aqui vai do 5 para 3, tá bom? Então não pode ir nessa direção, ela tem que ir nessa direção oposta, né? Eu estou usando os gestos, né? Mas na verdade tem que usar o pointer aqui. Então, essa aqui tem de 3 para 5, e essa aí vai sendo construída de 5 para 3. Mas essa aqui está indo, né? Ao invés de 3 para 5, ela está indo de 5 para 3. Então, a né, a DNA polimerase, ela caminha nessa direção, caminha nessa direção. Então não consegue ir para esse lado. Então, esse lado usa uma RNA primase uma vez. Ou seja, você tem uma enzima que não é a DNA polimerase, ela é a primase, ela faz um primer de RNA. Aí, a, a DNA polimerase olha aqui e fala: oh, eu posso me conectar aqui. E aí, vai indo. Então é interessante que um lado é contínuo, né? Que está sendo sintetizado, e o outro é descontínuo. E quem descobriu isso aí foi o Okazaki, né? Então, por isso que a gente chama esses fragmentos de DNA que são feitos, fragmentos de Okazaki. É claro, você tem a DNA ligase que vai lá, tira esses primers de RNA e substitui por DNA. Então, aí, os dois lados ficam idênticos, né? Então, veja, a síntese de um lado é diferente da síntese do outro por causa da bioquímica, né? Bom, então, eu quero que vocês percebam, então, que por causa dessas propriedades bioquímicas, como as moléculas são complementares, quando elas se dividem, elas levam à duplicação do DNA. Isso aí é um mecanismo que permite você, de uma célula, produzir um adulto. E também você produz gametas que se juntam e produzem um outro adulto. Então, né, o DNA, ele consegue se autorreplicar, né? E aí vai aumentando o número de células, porque vai aumentando a informação genética dentro de cada um dos núcleos, né? Toda vez que ele se divide, a informação é mantida, porque um lado da molécula serve de molde para o outro lado da molécula. Agora, além disso, o DNA, por exemplo, qual é a importância do DNA? O DNA codifica as proteínas do corpo, e as proteínas do corpo fazem enzimas, fazem estruturas, fazem, né, a base onde é construído os ossos, tudo. Então, você é construído de proteínas que foram codificadas pelo DNA. E como que essas proteínas, essa informação genética no DNA vira proteína? Então, você tem um processo que se chama transcrição, que pega o DNA e transforma ele num RNA mensageiro.
E depois você tem um processo de tradução, em que a fita do RNA mensageiro, que é produzida no núcleo, é convertida numa proteína. E vejam, na transcrição, você produz uma fita de RNA. Na tradução, você tem a participação de RNA. Então, aqui você tem uma transcrição, né, um RNA mensageiro, que é produzido dentro do núcleo, né? Então, você tem aqui duplicação e transcrição. Duplicação e transcrição. O DNA duplica, você gera novas células, e esse DNA codifica a informação que vira proteína. Através da transcrição, RNA mensageiro, ele vai lá fora. Aí, o que acontece? Você tem um, uma mistura, os ribossomos, que são uma mistura de RNA com proteínas, que vai lendo a fita de RNA mensageiro e vai pegando, que nem continhas no colar, aminoácidos e juntando, né, para produzir uma proteína, tá bom? E quem transporta os aminoácidos são RNA transportador. Então, veja, na produção de proteínas está envolvido o RNA mensageiro, está envolvido o RNA dos ribossomos e está envolvido o RNA transportador. Então, existe uma teoria de que afinal, tem vírus de RNA, né? Então, existe uma teoria que diz que a molécula, a vida começou com RNA. E durante muito tempo você tinha um RNA que evoluía sozinho, porque o RNA ele tem a capacidade de ser enzima e tem a capacidade de ser uma molécula que transfere informação genética. Então, isso juntando com as proteínas, ele forma os ribossomos, né? E ele se liga a aminoácidos e transporta eles. Então, tudo era RNA. E um belo dia, eles decidiram gravar tudo numa nuvem que se chamava DNA. Então, eles transferiram informação para o DNA, porque o DNA é mais estável do que o RNA. E aí foi uma revolução. Aí a molécula, como a DNA mais estável, ele guardava informação genética durante as gerações. Aí se tornou a molécula da vida, e o RNA aí deixou de ser a molécula que armazenava a informação genética, mas continuou fazendo todo o resto do que ele fazia. Então a vida talvez começou com o RNA e o DNA foi recrutado, porque ele era mais estável, né? Mas o interessante é que toda a vida tem esse mecanismo. Então isso aí sugere que a vida surgiu uma vez. Talvez ela surgiu 20 vezes, mas os outros jeitos de fazer a vida se extinguiram e não deixaram descendentes. Então, nós, e as bactérias, e os fungos, e a maioria dos vírus, e assim por diante, somos baseados em DNA. E a gente, então, começou, em algum momento, entre, sei lá, por volta de 3,5 bilhões de anos, a vida começou na Terra, né? E com o RNA. Então, isso aí é uma hipótese, né? Bom, agora veja, aqui a gente falou dogma central. É bom vocês perceberem. Dogma central é, na verdade, uma palavra que nunca deveria ser usada dentro da ciência. Porque dogma é uma coisa religiosa, né? Você tem que aceitar que isso é verdadeiro. E pronto. Então, esse é o dogma. E se você não aceita o dogma, então você saiu daquela religião, né? E dentro da ciência, a gente sabe que, por exemplo, o fluxo de informação não é sempre assim. Porque o vírus de RNA, ele usa a transcriptase reversa para gerar DNA. Então, esse dogma central que o DNA vai para o RNA, que depois vira proteína, não é verdade, tá bom? E a gente tem exemplos que isso aí, na verdade, não funciona, né? Né? Então, né, várias dessas etapas aqui não funcionam. Então, o dogma central foi furado. Então, eles não deveriam usar a palavra dogma dentro da ciência, né? Mas tudo bem, né? Porque a ciência é uma atividade diferente da religião. Né? Então, a palavra que cabe dentro da religião, dogma, não deveria ser usada dentro da ciência, porque a gente aceita uma coisa até que se prova o contrário, né? Então, no fundo, o dogma deve ser, esse dogma central, na verdade, tem que ficar mais light. Então, em geral, nos eucariontes, né, nas bactérias, a informação genética, né, vira RNA mensageiro, e no caso dos eucariontes, ela sai do núcleo e aí leva a síntese proteica. As bactérias não, o RNA mensageiro está sendo produzido e ele está sendo traduzido simultaneamente. Então,
o cromossomo das bactérias está cercado de ribossomos, né? Isso não acontece no cromossomo dos eucariotes, tá? Agora, então, o cromossomo está cheio de genes que são codificados dentro dessa fita de DNA. E gera a fita de RNA mensageiro, aí você tem o ribossomo, que é feito de RNA, e depois você tem o RNA transportador, né, que traz os aminoácidos, e aí vai adicionando os aminoácidos, vai sendo produzida uma proteína baseada no RNA mensageiro, né? Agora, então qual que é a diferença entre DNA e RNA? Bom, o DNA vem de deoxirribose, que é o nome do açúcar, né? Enquanto que o RNA vem da ribose. Então, veja, quando você tira um oxigênio, um OH, da ribose, e deixa um H nesse mesmo carbono, né? Lembra que os carbonos não estão aqui, mas eles são esses nodos, esses pontos, quer dizer, aqui. Então, esse OH vira H, e por isso se chama uma deoxirribose, porque é uma ribose que foi deoxigenada, né? E aqui a gente tem a timina e a uracila, né? Então você tem um H, né? E a timina, que é o de sempre, tá bom? Então, né, nada, desculpe. E aqui a gente tem uma timina e uma uracila. Uma das aminas que fica ligada a esse açúcar, ele é substituído pela uracila. Então, né, sempre onde você teria um T, você é substituído por uma uracila. Então, a RNA, quando né, você deveria codificar um T, A com T, fica A com uracila, tá bom? Então, são essas duas diferenças. Um é o açúcar, que é a versão ribose, é uma deoxirribose. E dois, ao invés de ser ATGC, é AUGC, tá bom? Porque a timina é substituída pela uracila no RNA. Então, isso aí leva a um código genético universal. Então, bactérias, seres eucariotes, todo mundo tem o mesmo código. Ou seja, a vida surgiu uma vez, e isso aí é uma característica derivada compartilhada entre nós, as bactérias e tudo. Tá? Então, uma coisa que é interessante é que esse código, por exemplo, fenilalanina, ele é codificada por UUU. Então, lembrando para vocês, do outro lado era AA e deveria ser TTT do outro lado, né? Claro, porque, né? Só que aí, quando ela abriu, aí deu AA, depois UU, porque a timina, né? Ela é substituída pela uracila no RNA. Então, então, do outro lado era AA. Então, ó, o C, fenilalanina. Depois, veja, leucina, o A, leucina. O G, leucina. Seu U, leucina. Seu C, leucina. Seu A, leucina. Seu G, leucina. Então, um código ele é degenerado. Isso significa que o código ele a mesmo aminoácido é codificado por várias trincas diferentes. Agora, veja, por que não é um para um? Por que não é cada nucleotídeo codifica um aminoácido? Bom, aí você ia codificar 4 aminoácidos, né? A, T, G, C, 4 aminoácidos. Então, não esse código funciona. Agora, claro que se o código fosse de dímeros, aí seria A, T, A C, A, G, assim por diante, né? A sequência, cada uma dessas combinações da T codifica um aminoácido distinto. Mas quando você multiplica, né, a quantidade de aminoácidos que podia codificar, seria 16 aminoácidos. Então também não dá, porque se a gente tem 20 aminoácidos, né? Então um código tem que ser uma trinca de DNA. Né? Então, né, de nucleotídeos, né? Então, o que acontece? Você tem T3 para quantificar todos os aminoácidos que existem. E aí, isso aí tem um código redundante. Por isso que você tem, né, a mesma alanina, né, codificada por
várias trincas distintas, GCU, GCC, GCA, GCG, né? Então, aqui a gente tem os aminoácidos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e mais um sinal para pare, 21, né? Então, 16 não ia dar para resolver isso, mas 3 dá. Só que 3 significa que você tem algumas aminoácidos, leucina, são codificados por várias trincas de DNA. Então, um código degenerado ou redundante, né? E aí, isso é interessante, porque mutação ocorre quando de um lado da fita ocorre um erro. E claro que as moléculas são moléculas, então elas podem cometer erros, sabe, por causa do calor, o impacto, não foi ups, foi mal. Ela continua, mas aquele lugar foi incorporado no cotidiano errado. E esse erro vai se perdurar, porque a partir do momento que você erra, na hora que você está copiando, aí você pode ter essa nova molécula ficar para sempre, tá bom? Porque ao invés de você corrigir o erro, você corrige o outro lado, tá? Então, quando o DNA está se replicando, se duplicando, ele pode incorporar erros. E esses erros aí levam à substituição, né, da trinca, a trinca se torna outra. E, normalmente, como a gente viu, o código é redundante. Então, por exemplo, GCA vira GCC, continua a lamina. GCA vira GCG, continua a lamina. GCA vira GCU, continua a lamina. Então, a terceira posição, frequentemente mutações da terceira posição são neutras, porque o aminoácido continua o mesmo. Então, muitas das mutações são neutras, não levam a mudanças. Outra coisa que pode acontecer aqui você tem a cadeia normal, né? ACA, ATG, GTA, CGA e CAA, né? Então, isso aí está codificando, né? Lembrando, né? Que do outro lado vai se formar um AGA, vai se formar um A com T, né? Então, TGT, né? E, né, timina é substituído com uracila, né? Então, isso aí, na verdade, vai ser o GU. Então, isso aí codifica o GU, né? O GU codifica cistina aqui, né? Então, cisteína, né? Então, se você tem isso no DNA, você vai codificar cisteína, depois a TG vai codificar tirosina, depois histidina, depois alanina, depois valina, né? Bom, se você insere se você muda aqui, uma mutação, né, ATG, né? ATG, né? Então, vamos baixar o ATG aqui. ATG, ATG, ATG. Ah, não, estou olhando errado. ATG seria, se a gente lembrar, né? Se a gente lembrar, ó, a gente tem que olhar aqui e ver que a adenina é cotimina A com T, A, T, G, né? Então, adenina, cotimina, então seria a uracila. Então, né? A, C. O AC é tirosina, né? É, tirosina, né? Mas, digamos, se tivesse simplesmente substituído, então, a mutação de ponto que substituiu um nucleotídeo, né? Talvez não acontecesse nada,
né? Talvez não acontecesse nada, né? Mas, se ATG virou ATT, isso aí é o código de pare, tá bom? Que pare, né? ATT significa UAA, stop. Então, stop, pare. Então, cisteína, pare. Então, a mutação de ponto normalmente não tem nenhum efeito, a não ser se gerar o código de pare, tá? Só que se você tem inserção e deleção de um par de básicos, isso aí também acontece, isso aí muda o quadro de leitura. Isso aí é catastrófico. Porque aí, o que acontece? Cisteína, depois glucina, prolina, valina, cisteína, não tem nada a ver com a proteína. Se isso aí acontece no final da síntese proteica, tudo bem, né? Aí a proteína está toda bonitinha e tem um finalzinho que está diferente, mas fazer o quê? Se é isso que acontece no começo, você tem uma proteína que pode não ter o sítio ativo da enzima, né? Como enzima, né? E também vai gerar aleatoriamente um ATT, né? Isso aí dá um código de pare, né? Então, o provável é que gere uma proteína disfuncional. A mesma coisa acontece com a deleção de um par de bases. A deleção de um par de bases também muda o quadro de leitura. Então, pequenas mutações, elas podem ser neutras, né? Porque mudou o aminoácido, mas continuou a mesma coisa. Elas podem não ser neutras, principalmente porque ou muda o aminoácido e ele fica drasticamente diferente, né? E mutações na primeira e na segunda posição, né? Por exemplo, você tinha GGA, né? Aí, vamos para cá, né? GA, né? Aí vocês... Eu não tô achando GGA. GGA. Aí você muda GGA para GAA. Veja, o aminoácido mudou de GLI para GLU, tá? Então, né, então, glicina para glutamina mudou. Então, mudou o aminoácido, aí o que que acontece? Você pode mudar para um pouquinho a proteína, né? Só que se você muda o quadro de leitura, aí isso aí dá uma mudança muito drástica, porque você pode perder uma mutação frequentemente de perda de função. A enzima deixa de funcionar. Então vamos ver as consequências das mutações, né? Então, isso que eu expliquei para vocês agora está nessa figura 2.4, né? Então, que fala que as mutações podem ser sinônimas, ou seja, mudou o, o nucleotídeo, né? Mas não mudou o aminoácido codificado, né? Agora, pode ter uma mutação que muda o aminoácido, então uma transição ou transversão, que muda o aminoácido, né? A gente já vai explicar o que é transição e transversão, né? Depois você tem a mudança do quadro de leitura, seja por inserção, seja por deleção, e você pode ter uma mutação para tirar um pare, né? Então, mudança de quadro de leitura, seja por inserção ou deleção, catastrófico. Um pare antes da hora, pare no finalzinho tudo bem, mas no começo, catastrófico, perda de função. Mudanças de transição e transição que mudam o aminoácido, tudo bem, mas pode ter consequências ruins, a gente já vai ver isso. E depois, finalmente, a gente tem as mutações sinônimas, que normalmente não mudam nada, são mutações neutras. Tá? Agora, veja, transversão é quando você sai de uma pirimidina e sai para uma purina. E transição é quando você sai de uma... quando você fica, né? Transição, se é purina, continua purina. Então, um A foi substituído por um G, ou uma pirimidina, né? Um T foi substituído por um C. E todas as outras, se você sai de A para C, se você sai de A para T, se você sai de G para T, se você sai de G para C, né? E o reverso, né? G para T, A para C, ou o contrário, né? E essas aí, se você está tirando pirimidina e botando a purina, elas mudam, né? E o que é interessante é que as transições normalmente elas não são detectadas com a mesma facilidade que as transversões. Então, elas tendem a ser mais comuns, porque a gente tem um monte de enzimas que corrigem, que ocorrem erros, você tem enzimas que corrigem os erros. Então, os seres vivos lidam com essas mutações, diminuindo elas.
evitando elas, mas nenhum mecanismo é perfeito. Então, mesmo que existam mecanismos para evitar que a gente fique falhado de mutações, a gente, nada é perfeito, então sempre, em algum momento, alguém tem a sorte grande e ganha uma mutação, né? Bom, aqui a gente tem uma foto de uma criança com fibrose cística. E aqui você tem a frase, né? Coitada da criança que tem a testa salgada ao beijar. Isso é uma fala do folclore europeu, né? Aí, a criança que tem uma testa salgada ao beijar, ela está amaldiçoada e terá uma vida breve. Esse ditado, que vem do folclore europeu, era uma observação empírica que as pessoas fizeram. E que, na verdade, é uma das primeiras referências à fibrose cística. Porque, realmente, uma criança com a testa salgada, ela pode ter fibrose cística. E as crianças com fibrose cística, esse paciente aí tem 5 anos, mas parece ser muito mais novo, porque ele se alimenta e não consegue fixar as coisas. Ele vive com infecções pulmonares, né? Bom, durante muito tempo, né, quando eu entrei na OMS, por exemplo, tinha um SAG, né, Centro de Condicionamento Genético, e eles faziam um teste. Então, você via as crianças correndo com as mães, né, no estacionamento, e depois eles vinham fazer o teste, né? Isso aí, o SAG virou o núcleo genético molecular, e os testes, se eu não me engano, agora são feitos no hospital universitário, né? Mas, né, isso é importante, porque a população europeia, por exemplo, os imigrantes que vieram da Itália, principalmente da Pomerânia, eles frequentemente têm o gene de fibrose cística, né? Na verdade, nessas populações de origem europeia, pode ser uh, é um, né, uma população de origem europeia, você tem a ocorrência de fibrose cística 1 para cada 2.000 pessoas, né? Então é alto, né? É, é, E o número de heterozigotos é alto, 1 em 22. Então, se vocês imaginarem, né, o pessoal da turma, né, 1 para 22, se a gente tem 40 alunos, talvez tenha 2 pessoas que tenham heterozigotos para fibrose cística que não saibam, né? Mas é, a gente não sabe exatamente por que a fibrose cística tem uma frequência tão alta, se é um gene que causa a morte das crianças na infância, então não é passado adiante. É, mas talvez o heterozigoto tenha a vantagem do heterozigoto, né? Sobre dominância. Então, os heterozigotos talvez fossem adaptados a resistir à cólera. Então, assim, o gene era selecionado nos heterozigotos e expurgado nos homozigotos para a fibrose cística. Então, a gente sabe hoje em dia onde que é a direção da região. Onde que é a direção? É no cromossomo 7, delta F508. E faz os canais de cloro funcionarem mal. Então, né, normalmente nas células epiteliais, por exemplo, na superfície do seu pulmão, então eles têm uma bomba, né, de cloro e potássio e sódio, né? Então, a cloro é bombeado para fora e o sódio é bombeado para dentro, né? Aí você então tem homeostase. Mas aí o que acontece? Se a bomba não está funcionando direito, né, aí você tem o cloro não consegue sair e o sódio vai aumentando. E aí o que acontece? O sal começa a acumular, né? E aí ele começa a ser, né, a concentração dos sais começa a aumentar, né? E aí, ao invés de você produzir um muco fino, né, que pega as bactérias, a sujeira que você aspira, e aí a Síria leva embora, né? Né, um muco fica espesso, grosso e salgado, né? E fica difícil de ser removido. Então as bactérias proliferam nesse muco grosso e eles começam a atrair células imunes, né? Então começa a danificar o tecido saudável, né? Então, veja, a base das células está concentrando cloro e sódio, né? Então começa a ficar salgada, a secreção fica salgada, e aí as bactérias se proliferam, e aí as células imunes entram e começa a
a superfície do seu pulmão começa a virar coberta de, de pus quase, né? Aí o seu pulmão começa a sofrer colapso das vias, e aí necrose e assim por diante. Então, fibrose cística é uma mutação de um gene. E isso aí tem consequências enormes, né? Porque se a bomba não funciona direito, então você começa a produzir um suor salgado, um muco salgado, então aí o fígado fica bloqueado, os dutos biliares, né? Isso aí impede a digestão, por isso que a criança fica magrela, né? E não cresce direito. Então, 5% dos pacientes interfere pesadamente no funcionamento do fígado. O pâncreas, que produz um monte de enzima que é usado para digerir proteína, por exemplo, sofre oclusão dos ductos. Por quê? Esse muco concentrado, ele gruda. Então, isso é em todas as células epiteliais, né? Então, a oclusão dos ductos impede que as enzimas digestivas produzidas cheguem à luz do intestino em 85% dos pacientes. Então, 85% dos pacientes têm problemas para digerir a comida, aí não consegue absorver. As vias aéreas têm um bloqueio, né? Infecções das vias aéreas é constante, leva à destruição progressiva do pulmão. É a causa principal da morte das crianças que têm fibrose cística. Depois, o que mais? Intestino delgado gruda. Então, 10% dos recém-nascidos está bloqueado com peças espessas e precisa de uma cirurgia. O trato reprodutivo gruda também. Então, principalmente nos machos, por exemplo, os dutos finos, eles grudam, aí a esperma não consegue sair. Então, os homens afetados têm uma infertilidade de 95%. E as glândulas sudoríparas possuem um mau funcionamento das glândulas, causando transpiração de suor salgado. Quando você beija a testa de uma criança e você sente o gosto de salgado, essa criança vai morrer. Isso aí é um ditado que criado porque isso aí é uma observação empírica, né, da população, né? Uma criança em 2000 morria disso. Então isso aí ocorria com uma frequência tão grande que as pessoas começaram a perceber isso, inclusive criaram um ditado sobre isso, né? Bom, a fibrose cística é causada por mutações que podem ser em várias regiões. Não, aqui é a fita-DNA ainda do 5x3, e aqui são os blocos da proteína que são codificadas, né? E aqui é onde estão as mutações que não utilizam o DNA, né? Então aqui, ó, você tem a parte que atravessa a membrana, aqui liga com o DNA, aqui é o domínio R, aqui atravessa e aqui prende o DNA, o ATP, né? O ATP, né? Então, essa bomba pode ser utilizada por mutações no comecinho ou no final, né? E aí, por isso que existem vários tipos de fibrose cística. Algumas mais brandas, né? Porque você tem uma bomba que quase funciona, né? Mas tem um defeitinho, né? E tem gente que não tem a bomba, pessoal. Simplesmente não tem. Essas pessoas sofrem severamente de fibrose cística. Então, né? Como você, no locus da fibrose cística, a mutação pode ser completamente diferente, né? Ou no começo ou no final. Então, você tem 30 mil alelos na fibrose cística. Ou seja, a fibrose cística é uma desgraça que está acontecendo com mutação há muito tempo, né? Agora, talvez a hipótese de que o heterozigoto tem vantagem, porque quando você pega a cólera, você sofre uma diarreia poderosa, você morre desidratado. Só que as pessoas que são heterozigotas, aparentemente, é muito mais tranquilo. Então, gente, o gene da fibrose cística é um gene, a mutação. Ela é uma mutação vantajosa ou não é? Bom, hoje em dia é desvantajosa, porque a gente não morre mais de cólera e as crianças que têm morrem, né? Tem alta. Quer dizer, na verdade, hoje em dia não, porque a gente tem antibióticos, a gente tem enzimas que você pode comer, né? E ajuda a digestão, e você tem, né, drogas que ajudam os expectorantes, isso e aquilo. E os pais pegam a criança, põem no colo e ficam dando tapinha nas costas. Então, ultimamente, as crianças têm vivido mais tempo, então, inclusive atingindo a idade adulta, né? Mas, historicamente, durante toda a história da humanidade, as crianças que tinham fibrose cística morriam, né? Então, o gene é desvantajoso no contexto atual, principalmente, né? Mas, historicamente, talvez ele tinha uma vantagem. Essa vantagem foi documentada em outro gene.
Então, se você tem uma criança, né, de que, né, fica pálida, sente letargia, sente mal-estar, sente dor de cabeça, sente febre, tem uma anemia, né, com poucas hemácias no sangue, depois tem um histórico de infecção respiratória recente, é a mesma coisa que fibrose cística, mas tem um histórico de desmaiar, aí você pega e tira uma amostra de sangue dela e você vê as hemácias normais, você tem hemácias em forma de foice. Você diz, ó, essa criança tem anemia falciforme. Bom, o que é anemia falciforme? Lembra que existem 30 mil alelos diferentes da fibrose cística? A fibrose cística é provocada por muitas mutações? No caso da anemia falciforme, a mutação é sempre no mesmo lugar. Ou seja, na fita do DNA você tem GAC, que codifica o ácido glutâmico, e aí o que acontece? Nessa mesma posição, tem uma mutação para GCC, que codifica a valina. Substituiu por valina, isso aí na proteína hemoglobina, né? A hemácia está cheia de hemoglobina porque a hemoglobina transporta o oxigênio no sangue. Se a sua hemoglobina tem uma valina onde deveria ter o ácido glutâmico, em condições de baixa oxigenação, as hemoglobinas grudam todas. Isso aí provoca o colapso da célula. Então, em condições de baixa oxigenação, a sua célula sofre colapso e é destruída no fígado. Aí o que acontece? Tem pouca hemácia no sangue porque ela se autodestrói. Principalmente se você começa a subir uma escada, a fazer exercício, a fazer natação, a fazer montanhismo, né? Oxigênio baixo, a fazer mergulho. Suas hemácias começam a colapsar. Você morre, tá bom? Então, é uma situação crítica, tá? Bom, então uma pessoa que tem anemia falciforme, ela pode ter infartos no cérebro. E se os infartos no cérebro ficam acontecendo, eventualmente você tem retardo mental. Pode ter retinopatia, ou seja, infartos ocorrem na sua retina e você fica cego. Você tem infartos no seu coração, então você leva a cardiomegalia e você morre infartado. Né? Você tem infartos no pulmão, e você leva a pneumonia. Por isso que o histórico de, de infecção respiratória é recente. Tá? Depois, outra coisa, o seu baço ele destrói as suas hemácias. Né? Então, isso aí leva a esplenomegalia, porque ele tem que ficar destruindo as hemácias e ele armazena novas hemácias. Né? Mas, eventualmente, o baço estoura, não aguenta mais, e você tem uma atrofia, autoesplenectomia. Né? Esplenectomia é quando você tira o seu baço, né? Então, uma autoesplenectomia é o seu baço é simplesmente entra em colapso, né? E deixa de existir, né? Porque ele é uma doença autoimune, né? Mas você pode ter infartos no rim, e aí você fica com tem que fazer diálise, isso, aquilo, né? O seu rim deixa de funcionar, né? Você tem infartos nas extremidades, então os seus dedos, os seus dedões, o pé ficam roxos, né? E você tem plasia do tutano, né? Porque o que acontece? Você tem que produzir um monte de hemácias o tempo todo, que elas estão sendo destruídas antes da hora. E, eventualmente, isso aí pode levar ao, é, ao tutano dos seus ossos a entrar em colapso, né? Porque não consegue manter a produção. Você tem necrose do osso, né? E osteomielite. Você tem úlceras, né? Porque o sangue deixou de passar numa seção, aí essa seção morre, aí você aparece uma úlcera. E você pode ter oclusão do vaso, né? Então aí você fica cheio de varizes, né? Então, veja, suas hemácias normais, elas passam pelos vasos sem problema. As hemácias que sofreram colapso e ficaram falciformes, e elas estão grudentas, né? Porque elas têm hemácias, elas têm hemoglobina grudenta. Elas meio que se grudam umas às outras, entopem vasos. Então, ao entupir vasos, né, porque elas são grudentas, elas têm
hemoglobina que gruda uma na outra, gruda, elas se entopem em vasos. Se você entope em vasos, você tem todos esses impactos. Então, veja, isso aí se chama pleiotropia. Uma mutação causa muitos efeitos. Epistasia é quando genes distintos causam o mesmo efeito. E, ou seja, você tem característica é governada por vários genes, né? E depois, pleiotropia é quando um gene causa vários efeitos. Então, o gene da fibrose cística causa vários efeitos, a gente viu, né? O gene da anemia falciforme também causa vários efeitos, né? Então, isso aí é um exemplo de pleiotropia, né? Agora, como que é a herança? A doença é recessiva, né? Então, por exemplo, se um pai portador se encontra com uma mãe portadora, a, né, um quarto dos filhos são normais, né? Isso aí acontece em 25%, lembra do quadrado de Poné? Agora, 50% dos filhos vão ser portadores do traço, da característica, né? E aí, normalmente, mais em condições extremas, podem exibir massas falciformes, mas em condições normais, não, de oxigenação, né? E, finalmente, um filho com anemia falciforme ele não atinge a idade adulta. Então, veja, o heterozigoto, ele normalmente está protegido, ele só em condições excepcionais, vai correr uma maratona, vai subir o Aconcagua a 6.000 metros de altitude, pouco oxigênio, começa a fazer um curso de mergulho, e ele talvez comece a sentir de uma forma branda esses sintomas que a gente falou, né? Então, essa sensação. Mas a criança que é dupla homozigota por anemia falciforme, que é uma característica excessiva, e essa criança apresenta uma doença. Agora, a anemia falciforme tende a ser comum em povos de regiões tropicais, por exemplo, a África, super comum, depois na Índia, depois em outros lugares do mundo, né, onde ocorre a malária. E o que é interessante, isso aí foi documentado. Então, a fibrose cística, a gente acha que o heterozigoto está produzido da cólera, tá? Mas a gente ainda não testou, né? Teria que ter uma grande epidemia de cólera para poder testar, né? Mas, espero que não tenha, né? Mas, malária, a gente sabe que os heterozigotos sobrevivem bem melhor, né? Então, olha o ciclo da malária, né? Um mosquito se alimenta, né? E ingere gametócitos, né? Então, os gametócitos são machos e fêmeas do protozoário, né? Causa Plasmodium vivax, né? Ou Plasmodium falciparum, ou Plasmodium ovário, né? Tem várias malárias, né? Que afetam os seres humanos, né? Mas um Plasmodium vivax, que é uma comum, você ocorre fecundação dentro do mosquito, e dentro do mosquito se forma um zigoto, e esse zigoto sofre um monte de divisões mitóticas e origina os prozoítos, que infestam a glândula salivar do mosquito, né? Então, estão dentro do mosquito, mas eles migram para a glândula salivar do mosquito. E o mosquito aí, quando ele injeta, o mosquito injeta umas substâncias dentro de você para evitar a coagulação do seu sangue e para facilitar para ele a ingestão do sangue. E aí, quando ele injeta essa saliva, ela injeta os prozoítos. Aí os prozoítos ficam girando até bater no fígado, aí quando bate no fígado, ele fala, opa, desce do ônibus, é a minha parada, aí ele infesta as células do fígado, né? Dentro do fígado, ela está protegida do sistema imune, tá? Porque o fígado é meio anaeróbico quase, né? As células do sistema imune têm dificuldade de entrar deixar os hepatócitos que estão infestados, né? Então, aí os hepatócitos, que são as células do fígado, eles são um palco da reprodução, né? Os perozoítos ficam se reproduzindo lá dentro, né? De forma sexuada, e eventualmente eles saem, estouram a célula e saem na forma de merozoítos, que aí começam a atacar. Eles entram nas hemácias, e aí eles ficam 3 dias, aí depois estouram a hemácia, e aí eles fazem duas coisas, né? Ou geram merozoítos, geram gametócitos e ficam na superfície da pele, aumenta se você está com febre, você está, né, no meio do quarto, pode ter um monte de gente, mas você é o mais quente de todos. E aí os mosquitos detectam você melhor que todo mundo, aí eles vão se alimentar em você e aí se infestar de novo com o protozoário. Mas ao mesmo tempo, esses merozoítos vão e infestam outras células em hemácias, né?
Então, como isso acontece uma vez a cada 3 dias, então a malária é conhecida como uma febre terçã, tá? A cada 3 dias. Inclusive, tem uma história da minha família, né? A minha avó é de origem polonesa, e uma tia dela, né? Irmã da mãe dela, é, que é de origem polonesa, né? É a geração que veio para Curitiba, né? Então, ela foi para Paranaguá, que está tendo surto de malária, aí pegou malária, aí foi para Polônia, né? Aí chegou na Polônia, ela começou a ter febre. Aí ela, inclusive, era febres tão fortes que ela foi para o hospital. E os médicos estavam lá coçando a cabeça, porque ela tinha febre a cada 3 dias. Eles olhavam para o paciente, era uma polonesa, olho azul, bem branquinha, né? Era uma polonesa, né? Eles olhavam para ela, falavam polonês direitinho, né? E depois não tinha nem ideia do que ela estava sofrendo, né? Até um belo dia que eles falaram, você esteve recentemente no país tropical? Ela falou assim, sou brasileira. Eu acabei de chegar na Polônia do Brasil. Aí os médicos falavam, oh, você está com malária. Falar, é mesmo, tinha um surto lá em Paranaguá. Então aí o médico normalmente sabe tratar o que ocorre naquele país. Né? Quando vem uma pessoa de um país distinto, até a pessoa se atinar, você está com ebola, você está com o vírus Indra, que ocorre na Austrália. Até você perceber isso, então, né, se você entrar no hospital, visitou algum país exótico que tem doenças exóticas, a primeira informação que você tem que dar para o médico é isso, estive recentemente num país exótico que está tendo um surto de, sei lá, né, alguma doença, por exemplo, o SARS-CoV, né? Ou no nosso caso, coronavírus, né? Bom, então aqui é o ciclo da malária. Agora, malária, né, é um plasmodium falciparum. Esse aqui é um plasmodium vivax, mas o ciclo é o mesmo, né? O plasmodium falciparum, ele é uma malária tão severa que, inclusive para evitar ser destruído no vaso, ele faz as hemácias grudarem nas paredes. Então, ele também provoca um monte de impacto. Então, ele tem os mesmos efeitos que a gente vê na anemia falciforme, né? No duplo homozigota, né? Recessiva, né? A gente vê na malária falciforme. Então, a pessoa tem derrames, a pessoa tem infarto, a pessoa tem todas as coisas que a gente viu lá, né? Então, é uma doença que mata com muita frequência. Ela ocorre na África, no Mediterrâneo, né? Na Arábia, na Índia, e vai até a China e até a Austrália. Né? E o que é interessante é que na África, no Oriente Médio, né? Vocês olharem aqui, né? Regiões de colonização árabe, né? Na Turquia, na Sicília, né? Na ponta da Itália, Sardenha, Córcega, né? Na Grécia, né? Aqui nos países árabes, né? Aqui na Índia, nessa região da Índia, você tem esse gene de fibrose cística, que é de frequência alta, principalmente nos lugares onde a malária é mais severa. Então, por exemplo, região do Congo, que nessa região de Goa, dessa região aqui na Índia, né, de Bangladesh, Paquistão, nessa região da Arábia. Então, nessas regiões aqui onde a malária é endêmica, o oxigênio chegou, se estabeleceu e espalhou. E uma coisa que a gente percebeu é que as pessoas que são heterozigotas, elas sobrevivem 15% melhor que as pessoas que são do gene para hemoglobina normal. Então, aparentemente, ela é vantajosa para o heterozigoto. Então, vou perguntar para vocês, esse gene da anemia falciforme causa uma doença tão grave, ele é do bem ou do mal? Bom, o que determina se uma mutação é vantajosa ou não é o meio ambiente. Na presença da malária, você aumenta as suas chances, se você for heterozigoto, de sobreviver em 15%. E na ausência da malária é desvantajoso, porque os excessivos morrem. Só que em países onde tem uma malária muito severa, o gene aumentou de frequência porque o heterozigoto tinha vantagem, então os heterozigotos aumentavam até que a quantidade de heterozigotos na população era tão grande que eles começavam a se encontrar com frequência, começavam a produzir bebês
que tinham anemia falciforme, né, que aí morriam na infância. Aí parava de crescer. Pois senão, esse gene ia fixar na população, tá bom? Então, essas populações estão adaptadas. Então, gente, eu falei para vocês sobre de onde vêm novos alelos. De onde vêm novos alelos? Através da mutação. E a gente fala os tipos de mutação. Mutação de ponto, né? Mutações que são neutras, né? Porque elas são sinônimas, ou mutações que não são sinônimas. E aí muda o aminoácido. Depois pode ser inserção e deleção, mudando o quadro de leitura. Pode ser o código pare, e mesmo assim, pode ser também um transposon. O transposon entrou no meio do gene e mudou toda a sequência. Né? Produziu um pedaço de DNA que não tinha nada a ver, né? Então, daí que vem os novos alelos. Aí a gente vai falar sobre taxa de mutação na próxima aula. Aí esse vai ser o quadro com que a gente vai começar a próxima aula. Então, deixa eu sair daqui. Estou saindo daqui. E agora eu vou parar a gravação, né? Cadê? Interromper a gravação. Então, tchau para vocês. Foi bom conversar com vocês. Continuamos na próxima aula. Isso aí foi a 1 da origem de novos genes e genética. A próxima aula vai ser a 2.